Olá, amigos da Era Aquariana, adeptos da astrologia primordial, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do programa de astrologia primordial e desenvolvimento humano para a Era Aquariana. Eu sou Felipe Loureiro, astrólogo primordial, e estou muito feliz de verdade, porque você está aqui comigo nessa grande jornada de autoconhecimento, desenvolvimento e transformação pessoal, expansão de consciência até chegar na iluminação espiritual. Na aula anterior, você entendeu o que é o trabalho astrológico através dos 3 principais tipos de mapa astrológico que o astrólogo primordial oferece em seus serviços, né? E também demos alguns passos na descoberta da identidade espiritual do astrólogo primordial. E na aula de hoje você vai entender o que compõe a filosofia astrológica que é adotada pela astrologia primordial. E antes de mais nada, é muito importante que você tenha em mente que essa filosofia astrológica é composta de 3 mistérios primordiais, que eu vou revelar esses mistérios primordiais para você nessa aula. E a gente começa então fazendo um mergulho no mistério mais profundo que existe dentro da filosofia astrológica, que é o tempo astrológico. Mas o que é o tempo astrológico? Vamos lá. Tudo na nossa vida demanda um tempo de amadurecimento. Mas é lógico que existem algumas coisas que se desenvolvem e acontecem mais rápido e existem coisas que precisam de um tempo de amadurecimento que é maior, né, para que elas possam acontecer de uma forma mais adequada e também elas possam se tornar coisas duradouras, né? E o que você deve ter em mente para entender o tempo astrológico é exatamente essa relação entre as dimensões do tempo e as dimensões da vida. As dimensões da vida, elas se apresentam de acordo com as nossas necessidades e percepções da realidade, né? Enquanto que as dimensões do tempo se apresentam de acordo com os planejamentos e a realização desses planejamentos. Quando as dimensões da vida e do tempo elas se entrelaçam, acontece aí um fenômeno quântico. E o que é esse fenômeno quântico? Esse fenômeno quântico é exatamente quando você pensa em realizar uma ação e você vai lá e realiza. E aquela realização traz um resultado material para você. Quer ver um exemplo? Você resolve ajudar seus pais, né? Ou um familiar ou um amigo. Em algum tipo de tarefa você está ali ajudando, né? Alguma tarefa simples do dia a dia. E você faz isso de forma altruísta, sem esperar nada em troca. Em algum momento, a lei da reciprocidade, que é uma lei universal da vida, vai atuar em seu favor. Pode ser que essa lei funcione rapidamente, tipo, de forma instantânea. E seus pais, de repente, façam um café para você. É uma recompensa, né? Ou, de repente, um primo que você ajuda, né, te dá um presente que vai ser útil para você, né? Ou até mesmo um amigo que você tenha ajudado te recompense em dinheiro imediatamente pela ajuda que você deu a ele, né? Não importa como que essa realidade vai acontecer, o fato é que a lei da reciprocidade vai atuar na sua vida de uma maneira ou de outra. Basta que você desenvolva uma mentalidade verdadeiramente altruísta e a lei da reciprocidade vai começar a atuar fortemente na sua vida. E aqui a gente tem o entrelaçamento das dimensões da vida com as dimensões do tempo. Esse entrelaçamento ele acontece quando a mente pensa e age de forma positiva. Mas é óbvio que se você for magoado, traído, ofendido e pensar em dar um troco, né, em se vingar e agir em função da vingança, você vai estar atraindo para a sua vida o karma correspondente à sua ação. E a sua mente vai estar ali sendo envenenada com muitas paranoias, né? Se você pensa em se vingar, por que os outros também não pensariam em se vingar em relação às coisas que você tem feito, né? E dessa forma, as inseguranças elas começam a aumentar na sua vida e você começa a viver uma dimensão do tempo na qual tudo fica completamente distorcido. A sua percepção sobre os outros, sobre a realidade da vida,
começa a ser distorcida, você começa a enxergar com base nos seus sentimentos, né? E não só os sentimentos positivos, mas também os sentimentos negativos, né? Daquilo que você está fazendo, daquilo que você está colocando em prática de forma negativa. E essa dimensão distorcida, ela impede você de acessar as dimensões da vida mais elevadas, né? De prosperidade, de abundância, e acaba fazendo com que você fique aprisionado, né? Em dificuldades, em escassez. Esse é um mergulho que eu confesso me tira o fôlego, porque realmente é você ter uma percepção transcendente da realidade, né? Mas é necessário também fazer um mergulho maior para ter uma compreensão absoluta do tempo astrológico. Você precisa refletir nas seguintes questões, né? Em qual dimensão da vida você está? Em qual movimento você se encontra? Como os dias da semana passam para você? Como você encara também o passar das horas? Quando você refletir nessas questões, você vai descobrir o que é de fato o tempo astrológico na sua vida e você vai começar a experimentar a vida em uma plenitude, né? Você começa a se organizar para os eventos cósmicos e não para aqueles eventos mundanos, né? Você se movimenta em direção ao desenvolvimento do humano, que é o humano primordial, né? Que habita em você, que está dentro de você. Porque o reino divino é um lugar, uma dimensão, né, que é habitada por humanos primordiais. A gente vai dar continuidade a essa realidade do tempo astrológico na próxima aula, tá? Para que você possa entender os movimentos planetários, as dimensões do tempo de cada dia da semana, né, e as dimensões de tempo também das horas do dia, ok? Vamos para o segundo mistério, que é o humano primordial. Primeiramente, para você entender de fato o que é o humano primordial, é muito importante que a existência do mistério primordial do tempo astrológico já esteja fazendo algum sentido para você. Caso ainda não esteja, eu sugiro que você volte nessa parte da aula e assista mais uma vez, prestando um pouquinho mais de atenção em cada detalhe que é dito ali, tá? Mas se o mistério do tempo primordial já está começando a fazer sentido para você, é um forte sinal de que a filosofia astrológica está aí no seu sangue, está no seu DNA. Quando você imagina o ser humano, você pode pensar em um homem ou mulher que estuda, que trabalha em seu propósito divino, que ajuda as pessoas de forma altruísta e vive em harmonia com a natureza, né? E é isso. Ponto. Acabou. Simples. É simples assim. O humano é isso, né? Não tem complexidade nenhuma em entender o humano primordial. Não tem. A complexidade está exatamente no fato de que o humano primordial é uma raridade no nosso mundo. A harmonia com a natureza é nula na mentalidade do humano que vive nesse mundo, né? Ajudar as pessoas de forma altruísta, quase sempre a gente vê as pessoas ajudando umas às outras, né, como troca de favor, né? Não é altruísmo real, né? Trabalhar em um propósito divino é outra raridade. Estudar, o humano da Matrix não estuda. Ele decora regras e os conceitos de sobrevivência, né? Já o humano primordial, ele tem consciência do seu lugar na natureza. Ele entende que através da manifestação da sua verdadeira essência, Deus o alimenta. Deus alimenta o humano primordial, porque o humano primordial é a sua criação, é seu projeto, é sua extensão. É óbvio que o humano, né, que está nesse mundo também mas ele está desconectado da essência, ele está desconectado da fonte divina. Ele precisa se reconectar para poder manifestar, né, o que é o humano primordial de fato que existe dentro dele, né? E por que o humano primordial é uma extensão de Deus, né? Simplesmente porque é através do humano primordial que a natureza divina se expande no universo. O humano primordial leva a luz divina até as sombras. O humano primordial tem consciência da sua essência divina, do seu poder divino, do seu propósito divino.
Mas como que o humano primordial toma consciência dessas 3 realidades divinas? Tem uma aula só para falar sobre o humano primordial e essas 3 realidades divinas. Tá? Nessa altura, o mistério do tempo astrológico já está fazendo sentido na sua mente e o mistério do humano primordial já foi desvendado. Tá? O terceiro mistério primordial que a gente vai falar nessa aula é o reino divino. Não é tão difícil imaginar o reino divino quando o tempo astrológico começa a fazer sentido e o humano primordial começa a se manifestar no mundo. Tá? Quando entendemos que as dimensões da vida e as dimensões do tempo se entrelaçam, quando você tem ali um pensamento que te leva para uma ação e quando você toma consciência das 3 realidades divinas, né, a sua mente começa a produzir os pensamentos de Deus. Isso é o reino divino se manifestando aqui no nosso mundo. Primeiramente, em uma pequena dimensão estrutural do tempo e depois, posteriormente, em uma dimensão da vida. Exatamente no momento que os pensamentos de Deus começam a ganhar forma física na sua vida. E os pensamentos de Deus ganham forma física na sua vida quando você estuda para colocar em prática uma ideia que vai ser contribuição para todos os que estão ali no seu redor, né? Quando você trabalha com o seu poder divino, gerando transformação na vida das pessoas, e quando você ajuda outras pessoas a encontrarem um sentido na vida, né? A encontrarem ali o seu propósito divino. No reino divino, todos são humanos primordiais. E o humano primordial, em sua nobre humildade, conhece os pensamentos de Deus, simplesmente porque Deus capacita e permite que o humano primordial, que é sua criação, conheça os seus pensamentos através do entendimento da estrutura divina. E a estrutura divina que o humano primordial habita é o reino divino, onde os planetas, os zodíacos, os elementos, os elementais existem dentro das dimensões da vida divina e do tempo astrológico. E a gente vai conhecer mais a fundo toda a realidade do reino divino e sua estrutura em uma aula posterior. Tá? Nessa aula você teve uma introdução, né, da filosofia astrológica, né? Você conheceu os 3 mistérios primordiais que compõem a filosofia astrológica, o tempo astrológico, o humano primordial e o reino divino. Teve uma introdução de cada um desses pontos e na próxima aula você vai mergulhar profundamente no primeiro mistério primordial, que é o tempo astrológico. Entendendo ali o movimento solar, o movimento lunar, as dimensões do dia, da semana, né? As dimensões das horas dos dias, vão fazer um aprofundamento dessa realidade. Se você gostou dessa aula, deixa aí o seu gostei, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, tá? Se está chegando agora, se inscreve aí, ativa também o sininho para você receber as notificações das próximas aulas do Programa de Astrologia Primordial e Desenvolvimento Humano para a Era Aquariana. E compartilha essa jornada astrológica de autoconhecimento com os seus amigos, com os seus familiares, lá nos grupos que você participa, que com certeza vai ser de grande contribuição. Eu vejo você na próxima aula. Gratidão.